gente. Shalom, shalom. Tudo bem com você? Glória a Deus. Já que você já cumprimentou essa amada pessoa, este amado, esse ser especial do teu lado, agora reserva a tua atenção para o que o Espírito Santo vai dizer. Reserva toda a tua atenção para a palavra que vai ser ministrada, porque Deus quer falar contigo de uma maneira muito especial essa noite, amém? O Espírito Santo está com saudade de alguns aqui, o Espírito Santo está falando aqui no meu ouvido, eu estou ouvindo a voz dele de uma maneira muito clara, como nunca antes. Ele diz para mim que está com saudade de falar com alguns e de ouvir a voz de outros. Alguém aqui está com saudade de falar com o Espírito Santo? Alguém aqui tem saudade de ouvir a voz de Deus? Ah, meu irmão, então é a fome e a vontade de comer. Hoje Deus tem uma mensagem muito forte para você. Deus tem uma palavra que vai aquecer a chama da tua alma, que vai atiçar a labareda do teu espírito. E é para você, meu irmão. Eu orava ao Senhor pedindo, Pai, fala comigo uma palavra que vai acender a chama da tua igreja, que vai transformar a vida das pessoas. Eu não quero ser um pastor que prega uma palavra todo domingo e não vê transformação na vida das pessoas. Eu não quero um público para me ouvir pregar. Eu quero ser o servo de uma igreja que é transformada, que é salva, que é construída por ti, todos os dias através da tua palavra. E eu creio que Deus ouviu a minha voz. Deus vai falar contigo, Deus vai transformar a tua vida a partir de agora. Se você crê, diga amém. O tema da palavra de hoje, queridos, Jesus é suficiente. Fala assim comigo, Jesus é suficiente. Eu coloquei algo a mais, eu não sou capaz de construir nada. O Espírito Santo colocou algo a mais no tema da palavra de hoje. Jesus é suficiente, continuidade. Ao longo do sermão, você vai entender o porquê da dupla, da continuação da palavra, da duplicidade da palavra em 2 domingos. Domingo passado, o tema da palavra foi Jesus é suficiente. Alguém aqui lembra? Esse domingo, nós continuaremos no tema e você vai entender nos pormenores o porquê que Jesus quer se tornar suficiente dentro de você. Eu tenho aqui nas minhas mãos a palavra de Deus, a Bíblia. Alguém aqui crê nisso? Amém. Aqui é a palavra de Deus. Mas essa palavra, querido, ela se torna ineficiente, se torna algo ineficaz, algo vazio, sem vida, sem poder, se ela permanecer entre essas 2 capas deste livro. Essa Bíblia não passará de um livro como outro qualquer, se as palavras, se o poder, se a revelação contida nela continuar entre essas 2 capas. Para que essa palavra, para que essa Bíblia, para que esse livro seja a palavra de Deus e se torne a arma mais poderosa que você tem em teu favor, ela tem que sair de dentro dessas 2 capas e entrar dentro da tua alma. De nada adianta, querido, eu ter um livro que eu digo que é a palavra de Deus, se ela está contida apenas em um livro. Não adianta você dizer que é leitor da palavra de Deus se você não é praticante. Não adianta você dizer que conhece a palavra de Deus se a palavra de Deus não conhece o teu interior. Repete assim comigo: Jesus é suficiente. E a palavra de Deus diz, queridos, que Jesus é o verbo. Para quem não sabe, o significado de verbo é palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra atuante. Jesus é a palavra transformadora. Jesus é a palavra, quando entra dentro de você,
que tem poder para te transformar. Alguém aqui para dizer amém em nome de Jesus? Então hoje Jesus quer continuar contigo. Algo transformador dentro de você. Diga aleluia. Efésios capítulo 1, versículo de número 17. Peço a Deus, peço que o Deus, olha só o que o Espírito diz a nós essa noite. Olha só que tremendo isso, querido. Olha que maravilha. Hoje nós teremos os olhos dos nossos corações abertos. Hoje nós teremos os nossos ouvidos aguçados. Então já começa a gerar essa expectativa e já começa a ver a beleza, a majestade, o poder transformador dessa palavra a partir desse versículo que vamos ler agora. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todos, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. O que a Bíblia está nos dizendo, querido, o que a palavra de Deus, o que Jesus está revelando para nós, olha só que tremendo o que eu vou dizer agora, preste atenção. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos recebendo uma revelação de Jesus. E a palavra de Deus está dizendo aqui que há uma oração, uma intercessão, para que nosso entendimento seja aberto, para que possamos receber sabedoria e revelação, e para que nós possamos ter o pleno, a completude e o entendimento do poder de Jesus em nossas vidas. Então, quando nós lemos a Bíblia, é Jesus manifestando o seu poder para transformar a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Quem entende isso, diga aleluia. A grandeza do poder de Deus, querido, ela é extraordinária, ela é sobrenatural, ela excede todo o entendimento humano. E semana passada nós tivemos aqui uma palavra que falava a respeito da suficiência de Jesus para nossas vidas. Jesus é suficiente como Salvador, como intercessor, e Ele é único porque não há outro caminho além dele. Mas a respeito da suficiência de Jesus para a sua alma, o quanto você tem de certeza disso? Porque o quanto você tem de certeza a esse respeito, é o que faz você não mudar de opinião por nada. Jesus, querido, Ele é maior que todos os nossos problemas. Fala-se, Jesus é maior que todos os meus problemas. E nós lemos também semana passada no livro de 1 Timóteo, que Jesus, Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Não existe outro. Por isso Jesus, Ele é suficiente. Jesus, Ele é único e principalmente Ele é suficiente em tudo.
E quando nós estamos congregando, quando nós estamos congregados, quando nós estamos unidos, quando nós estamos em unidade no corpo de Cristo, que é a igreja, Ele se faz presente. E Ele enche todas as coisas em qualquer circunstância. Fala assim comigo: Jesus é a plenitude que enche todo o vazio, todas as minhas dúvidas, todas as minhas necessidades e todas as minhas circunstâncias. Meu irmão, Jesus é suficiente. Repete mais uma vez para você, para gravar na memória do teu coração. Fala assim: Jesus é suficiente em toda circunstância da minha alma. Mas posso fazer uma pergunta? Sim ou não? O quanto você lembrou disso essa semana? O quanto você lembrou que Jesus é suficiente durante a tua semana? Quantas vezes nos últimos 7 dias você lembrou da suficiência de Jesus na tua vida? Ah, pastor, foi tão corrido minha vida, tive tanto problema, que só Jesus na causa. Aleluia, irmão. É só Jesus na causa, mas você, na maioria das vezes, nem lembrou que Jesus é suficiente na tua causa. Muitos têm de pronto esse discurso: Jesus na causa, Jesus na minha vida, Jesus é suficiente, mas na hora do primeiro probleminha, sabe aquela hora, meu irmão, que a dúvida vem? Quem sabe? Alguém aqui sabe? Sabe aquele momento que a dúvida vem? Ou só sou eu? Só sou eu que sou humano aqui? Sabe aquele momento que o desânimo bate na tua porta? Sabe aquele momento que você abre a porta e fala para o desânimo assim: seja bem-vindo, venha e governe? Alguém sabe do que eu estou falando? E quando o cansaço te desperta pela manhã? Não é quando o cansaço te chama para dormir, não. É quando o cansaço te desperta. Só que você teve uma noite de sono, uma noite de descanso. Só que o cansaço da alma, o cansaço espiritual, o cansaço emocional, ele não acaba, ele continua. Quando o desânimo entra na tua vida, quando o cansaço vem, quando a dúvida começa a reinar, e lembre-se, dúvida é o inverso, é o contrário, é o inimigo de fé. E você pensa em desistir de tudo. E você pensa de desistir de todos. Sabe aquele momento que você pensou em desistir da tua família? Sabe o momento que você pensou em desistir da igreja, pensou em desistir do teu trabalho e falou assim: eu vou sumir no mundo? Tem alguém aqui? Deus está falando com alguém aqui? Eu estou pregando para mim mesmo. É nesse momento aí, querido, que você precisa entender, e que você precisa lembrar, que você precisa ter certeza de que Jesus é suficiente. É preciso, meu irmão, você lembrar que Jesus é suficiente, porque o nosso coração, a nossa alma tem memória curta. Quantos aqui tinham esquecido? Não precisa levantar a mão. Responda só para você. Quantos aqui haviam esquecido o tema da palavra de domingo passado? E olha que essa palavra foi continuada em células durante toda a semana, para que a gente se familiarize com esta revelação. Mas quantos esqueceu que Deus falou no culto de domingo passado que Ele é suficiente em tua vida? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos a memória espiritual fraca. Você ouve a palavra aqui, mas esquece antes do final do culto. Tem alguém aqui para dizer amém? Amém? O nosso coração, meu irmão, ele é
facilmente seduzido. Ele é leviano. A nossa alma, quando falamos de coração, quando você vê a palavra coração, referindo-se ao homem na Bíblia, está referindo-se à tua alma. A nossa alma, ela é suicida. A nossa alma quer morrer. A nossa alma quer se lançar nos braços do pecado. Fala assim comigo, misericórdia. Olha só o que o profeta Jeremias disse. Capítulo 17, versículo 9. Na verdade, não foi Jeremias que disse. Jeremias foi apenas o canal. Quem falou aqui foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus. É Jesus se revelando, é Jesus usando a sua palavra, é Jesus revelando o seu poder para dizer quem nós somos. É a Bíblia revelando para você quem você é. Diga aleluia. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Então, quando nós lemos na Bíblia aqui, falando a respeito de coração, está falando a respeito de alma. Então, nós podemos ler esse versículo da seguinte maneira: a minha alma é mais enganosa que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Olha só o que Jesus está dizendo para você, meu irmão. Repete assim comigo: Jesus é suficiente. Jesus está dizendo para nós, meu irmão, que a nossa alma, ela é enganosa e tem uma doença incurável. Quem é capaz de compreendê-la? Aí no versículo 10 ele responde. É por isso que você precisa ter certeza de que Jesus é suficiente na tua vida. Eu sou o Senhor que sonda o coração. É a mesma coisa aqui? Então vamos lá, olha aqui para mim. Eu sou o Senhor que sonda a tua alma. E Jesus ainda é redundante, porque alma é a mesma coisa de mente, porque a nossa alma é a fonte das nossas emoções, que está conectada diretamente à nossa mente, à nossa memória. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. A nossa alma, querido, prega peças em nós, com a sua memória limitada. E como eu disse, nós ouvimos a revelação, saímos aqui da igreja até prontos para viver, pôr em prática o que aprendemos, mas esquecemos antes de chegar em casa. É por isso que essa semana nós iremos abordar novamente esse tema. Jesus é suficiente Senhor, suficiente Salvador, suficiente intercessor em todas as áreas de nossa vida. Nós costumamos esquecer quem é Jesus, querido, em nossas vidas, porque os problemas do dia a dia roubam a nossa certeza da suficiência de Jesus em tudo. A nossa alma é enganosa, a nossa alma é esquecida, a nossa alma tem memória curta. Então, diante de um problema, diante de uma afronta, diante de uma dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é se esquecer de que Jesus é suficiente. Alguém aqui teve problema essa semana? Quem não levantou a mão está no céu, está na glória? Vou perguntar novamente para te dar uma chance. Alguém aqui teve problema essa semana? Como é que você lidou com esse problema? Sentou e reclamou? Ou se levantou e amaldiçoou? Porque tem dois tipos de reação ruim. Aquele que senta e começa a reclamar. Parece um cão sarnento rosnando. E no mundo espiritual, reclamação não resolve nada, meu irmão, só piora. Porque a murmuração aborta a bênção. Quando você se senta e murmura, você põe tudo a perder. Pior do que isso é aquele que se levanta para amaldiçoar. Abre a boca e pá! Derrama uma enxurrada, derrama um caminhão de maldição sobre o problema, sobre a situação, sobre o dia, sobre a vida. Isso é a pessoa que
se esquece que Jesus é suficiente. Me perdoe a insistência, parece até chato, mas eu preciso fazer isso contigo. Põe a mão no teu coração e fala assim: alma, fala assim: eu, entenda, Jesus é suficiente. Meu irmão, se você tiver essa certeza, você vai declarar o tempo todo. Você não vai sentar para murmurar, você não vai se levantar para amaldiçoar, você vai permanecer de pé, ou melhor, você vai se prostrar diante de Jesus e vai falar assim para a tua alma: alma, Jesus é suficiente. Me responde o seguinte: dos problemas que você teve aí que deu vontade de largar, dependendo da área, né? Se foi no casamento, deu vontade de largar o casamento. Se foi no trabalho, deu vontade de largar o trabalho. Se foi em qualquer outra área, dá vontade de meter o pé, chutar o balde. Diante desse problema aí, o que é mais fácil para você? Desistir ou ter fé? Aí tem uns que já tem o discurso pronto: é mais fácil ter fé, eu prefiro ter fé. Amém. E por que não se posiciona? Muitos têm o discurso e dizem assim: eu prefiro ter fé, mas senta para murmurar e levanta para amaldiçoar. Aceita um conselho, meu irmão? Jesus é suficiente. Amaldiçoe menos, murmure menos, adore mais. Alguém aqui já ouviu falar de Jó? Quem já ouviu falar de Jó, diga glória a Deus. A Bíblia fala no livro de Jó, no capítulo 1 em diante. É bom você ler. São só 42 capítulos, você lê de uma semaninha. No capítulo 1 começa dizendo assim: Jó era um homem justo, íntegro, era bem visto por todos na sua sociedade. Um homem de muitas posses, riquíssimo na região que ele morava. Um homem respeitado por todos. Mas sabe o que é mais importante? É que a Bíblia fala que Deus achava que Jó era justo e íntegro. O que Deus diz ao teu respeito? O diabo, a gente já sabe o que ele diz ao nosso respeito. Ele acusa, ele fala, ele aponta todos os nossos defeitos. E eu tenho um rema pessoal. O problema não é o diabo apontar, o problema não é o diabo acusar, o problema é o diabo ter razão. O problema não é o diabo entrar diante de Deus para falar, para me acusar. O problema é ele estar certo na acusação. Só que até para isso Jesus é suficiente. Porque quando o diabo tem razão na acusação contra a minha vida, Jesus é suficiente no ato da cruz para perdoar e apagar toda a marca de condenação da minha alma. Ou seja, Jesus é suficiente até para calar o diabo diante da sua acusação. Você está entendendo por que Jesus é suficiente na tua vida? Voltando a Jó, meu irmão. Um homem íntegro, um homem adorador. Tinha 10 filhos, 7 homens, 3 meninas. A Bíblia descreve o patrimônio de Jó nos pequenos detalhes. E a Bíblia também fala que um dia, apresentando-se diante do Senhor, na sala do trono, apareceu Satanás. E Deus perguntou para ele assim: o que você anda fazendo? Ele disse: perambulando por toda a terra. E olha só como é que Deus tinha orgulho de Jó. Como é que Deus olha para mim e para você. Como Deus tem orgulho da gente. Aí Deus perguntou para Satanás: você viu meu servo Jó? Você viu como ele é justo, como ele é íntegro, como ele é adorador, como ele é um homem de bem, um homem que teme a palavra, como ele adora a minha presença? Aí Satanás olhou assim para Deus,
imagino eu, lendo as escrituras, assim fica fácil. Aí Deus perguntou, por quê? Porque o Senhor protege Jó com um muro de poder. Ou seja, o Senhor não deixa eu atacar a vida dele. O Senhor deu tantos bens, abençoou tanto ele, deu uma família unida, uma família linda. O Senhor o protege. Assim é fácil te servir, te adorar. Agora vamos fazer um ato de empatia. Vamos tirar Jó e colocar nós. Tira Jó e coloca você. Seria bem mais fácil servir a Deus se nós tivéssemos certeza de que temos um muro de proteção ao nosso redor e de que temos bênçãos para nossa família e riquezas para nós desfrutarmos nessa terra. Seria mais fácil servir Deus assim ou não? Meu irmão, isso aí é dar razão para o diabo. Deus colocou um muro de proteção ao nosso redor, e esse muro de proteção chama-se Jesus. Jesus é suficiente. Aí Deus olhou para Satanás e falou, Satanás, então faz o seguinte, eu vou remover o muro. Ou seja, você está autorizado a tocar na vida de Jó. Pode roubar tudo que ele tem, só não toca na alma dele. Em um só dia, meu irmão, os inimigos de Jó vieram e roubaram todo o seu rebanho. A outra parte do seu rebanho foi consumida por um incêndio. No mesmo dia, os filhos de Jó foram mortos em uma tempestade. Aí Satanás queria ter razão, mas Jó tinha convicção de que Deus é suficiente em sua vida. Deus é suficiente na tua vida. Se você crê, diga amém. Amém. Jó capítulo 1, versículo 20. A Bíblia fala que Jó estava reunido e chegou um servo e disse, olha, acabaram de roubar todo o teu rebanho. Aquele servo nem terminou de falar, já chegou o outro e falou, olha, veio um incêndio e consumiu todo o teu rebanho de ovelha. Aquele ainda estava dizendo, quando chegou o outro e disse, teus 10 filhos morreram numa tempestade. Aí Jó fez apenas isso aqui. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em que estado, gente? Se fosse você aqui, você ia sentar para reclamar, sentar para murmurar, levantar-se para amaldiçoar? Ou você ia se prostrar para adorar? Sabe quem é que se senta para murmurar? Quem se levanta para amaldiçoar? Aquele que não entendeu ainda que Jesus é suficiente em sua vida. O livro de Jó, querido, ele aconteceu mesmo antes de muitos livros da vida, da Bíblia. Cronologicamente falando, o livro de Jó é antes de Moisés, é antes de Abraão. E esse homem tinha a convicção de uma coisa: Deus é suficiente, Jesus é suficiente, o seu poder, a sua palavra é suficiente. E Jó disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, olha a situação. Jó acabou de receber a notícia que está falido, toda a riqueza que ele possuía foi consumida. Não abrir e piscar de olhos. Ele tinha 10 lindos filhos, que ele tinha muito orgulho, e que ele apresentava a oferta de sacrifício em nome dos seus filhos, e eram filhos que andavam ali tementes à lei do Senhor. Jó os amava demais, mas naquele mesmo dia os 10 filhos dele morreram em uma tragédia. Mas mesmo assim, Jó não reclamou. Jó
rasgou as suas vestes em humilhação, raspou a cabeça, prostrou-se diante de Deus e o adorou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, porque Jesus é suficiente. Posso te dizer uma coisa, família? Jesus é suficiente diante de qualquer perca da tua vida, meu irmão. O que você perdeu essa semana? Jesus é suficiente. Olha só o que está escrito aqui no capítulo 20, versículo 22. Em tudo isso, Jó não pecou em nada e nada culpou a Deus. Ou seja, Jó apenas abriu a boca para adorar. Jó não pecou em seus lábios. Jó não murmurou e nem amaldiçoou. E o inimigo, não achando isso o suficiente, deve ter alguma coisa ainda nele que eu não toquei. E até onde ele havia sido permitido, quando Deus retirou um muro de proteção, Satanás só restava tocar na saúde de Jó. E a Bíblia fala que o corpo de Jó virou uma ferida só. Hoje eu machuquei a mão, dando uma limpeza no carro. Não chorei porque eu sou hominho, mas deu vontade. Uma feridinha que está aqui descoberta na minha mão. Imagina o corpo todo em uma só ferida. A Bíblia descreve ali que várias feridas nasceram no corpo de Jó. Uma espécie de sarna, uma espécie de lepra, uma doença muito ruim. Que ele se sentava no meio das cinzas e coçava as feridas com caco de telha. Mas nem isso, meu irmão, fez Jó abrir a boca para amaldiçoar Deus. Alguém aqui já passou por uma enfermidade e abriu a boca para reclamar? Quer curar tuas enfermidades? Quer tirar a doença do teu corpo, da tua alma, do teu espírito? Adore. Aí veio a mulher de Jó. E o bom é que essa abençoada aqui é uma só carne com ele. E ela veio e deu um conselho para ele. Olha só o conselho que ela deu. Olha só, querido, um conselho tremendo. E as pessoas mais íntimas, elas têm um poder de convencimento muito grande. Ela exerce uma influência muito grande em nossas vidas. E na maioria das vezes, é a pessoa que mais amamos que traz um conselho desse tipo. Porque elas não entenderam que Jesus é suficiente. Jó 2,9. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Olha a resposta de Jó, versículo 10. Você fala como uma insensata. Em outras traduções está escrito assim: você fala como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Ou seja, quando tinha um muro de proteção, quando tinha bênção, quando tinha felicidade, quando tinha alegria, quando tinha festa, quando tinha banquete, fartura na nossa vida, a gente aceitava de Deus. Mas quando Deus permitiu vir alguma coisa para alinhar nossa vida, nós vamos murmurar, nós vamos reclamar. É isso que você está dizendo, sua louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. A Bíblia fala, querido, que a língua é um dos menores órgãos do nosso corpo, mas é um dos mais destrutivos. E a Bíblia também fala que a nossa língua, ela tem poder para a vida e para a morte. E aquele que vive por palavras desfrutarão do que a língua reproduz. Se dentro de você não tem convicção de que Jesus é suficiente, meu irmão, você vai pecar sim com teus lábios. Você vai atrair açoites para as tuas costas com as palavras que você profere.
Os nossos lábios não foram feitos para maldição. Os nossos lábios foram criados por Deus para adoração do seu santo nome. Os nossos lábios não existem para produzir palavras por causa da nossa necessidade. Os nossos lábios existem para produzir adoração por causa da majestade dEle. Os nossos lábios, queridos, são feitos para adorar a Deus, exaltando o nome do Senhor Jesus. Quer agradar a Deus, meu irmão? Alguém aqui quer receber o segredo do sucesso? Não precisa pagar um coach aí, esses coach aí de autoajuda. Basta apenas dedicar o teu ouvido aqui para a ajuda que está vindo do alto. Você não precisa investir dinheiro para receber o segredo. Vou te dar de graça agora, porque o Espírito Santo está falando conosco essa noite. Quer adorar Deus? Quer agradar a Deus? Exalte o nome do Senhor Jesus. Exalte o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando que eu devo exaltar? Como que eu exalto o nome do Senhor Jesus? O tempo todo, meu irmão. No dia bom, no dia ruim, no ganho, na perca, na alegria, na tristeza, na doença, pois nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo. É por isso que estas palavras são usadas no matrimônio, no dia que o casamento entre um homem e uma mulher são selados, dizem essas palavras: olha, essa aliança entre vocês, ela é para sempre, até que a morte os separe. Mas só que a nossa aliança com Cristo, ela vai além da morte, porque nem a morte vai nos separar do amor do Pai, do amor que Ele manifestou, do amor que Ele provou, enviando Jesus Cristo para que pudéssemos viver por meio dEle. Então, quando nós queremos adorar, queremos agradar o Pai, adorar o Pai, basta nós engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Romanos 14:11 dá essa base bíblica, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. É por isso que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. É por isso que nós temos que confessar Jesus como nosso único, suficiente mediador diante da morte, diante da vida, diante do inferno, diante do Pai. Nós aprendemos que todos nós seremos apresentados diante do tribunal da justiça do Senhor, e que o sangue do Cordeiro de Deus, que tira todos os pecados do mundo, Ele falará, Ele fala em nosso favor. Ou seja, o sangue do Cordeiro purifica a nossa alma de toda marca de condenação. É por isso que nós bendizemos o santo nome de Jesus em todas as circunstâncias das nossas vidas. Aconteceu um problema? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não amaldiçoe nunca, meu irmão. O que você vai fazer? Vamos lá, todo mundo. O que você vai fazer? Nunca. Nunca use teus lábios para amaldiçoar ninguém. Pelo contrário, adore sempre Jesus. Abençoe as pessoas, abençoe o teu dia, abençoe a tua vida. Adore o nome do Senhor Jesus, porque Jesus é suficiente. Jesus diz em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho para você andar. Jesus é a verdade que você precisa para permanecer de pé todos os dias. Jesus é a recompensa de vida eterna que nós receberemos. É por isso que Jesus é suficiente, queridos, porque diante dos ataques do inimigo, nós devemos nos lembrar que Deus fez um muro de poder em nossa volta, e esse muro chama-se Jesus Cristo. O que você vai fazer diante dos ataques do inimigo? Você vai se lembrar: Jesus é suficiente, Jesus está comigo. Quando é que Jesus não está contigo? Quando dos teus lábios sai mentira, sai palavras de destruição, sai maldição, sai murmuração. Mas quando você adora,
Olha, está tudo dando errado. Glória a Deus. Jesus é suficiente. Quando as raízes de amargura que causam perturbações começarem a surgir em sua alma, lembre-se, Jesus é suficiente. Se alguém chegar para você e dizer, olha, fulano está dizendo que te odeia, Jesus é suficiente. Quando alguém te lembrar que o inimigo, que Satanás e seus demônios querem te matar, querem que eles te odeiam, eles trabalham contra você, você só precisa se lembrar de uma coisa: Jesus é suficiente. Quem será contra nós? Quando tudo der errado, quando tudo estiver caindo por água abaixo, quando tudo parecer que está dando errado, você só vai se lembrar de uma coisa, meu irmão: o amor do Pai por você é suficiente para superar toda dor causada em sua alma. Você vai falar para você mesmo todos os dias, diante de toda a adversidade, diante de todo problema, diante de todo esquecimento, diante de todo vazio, diante de toda desgraça que aparecer no teu caminho, você vai dizer para você mesmo: Deus me ama mais do que o diabo me odeia. Quem te ama mais do que o diabo te odeia? E a prova disso é Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, meu irmão. O amor do Pai por mim é mais poderoso para me construir do que o ódio que o inimigo tem para me destruir. Será se você consegue lembrar disso? Que o amor que o Pai tem por você é maior do que o ódio que todo o inferno tem contra você? O amor do Pai te constrói mais diante da tua adoração do que todo o ódio que o inimigo destila com o mundo ao teu redor, queridos. Ou seja, como diz as Escrituras, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Traduzindo isso em 3 palavras: Jesus é suficiente. Efésios 4:18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Hoje nós estamos aqui, meu irmão, para ouvir essa palavra, para entender essa revelação e para sermos iluminados com a luz que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus se revelando, manifestando o seu poder dentro de nós, ou seja, abrindo os olhos da nossa alma, para que a gente entenda com esperança que Ele nos chamou, vírgula, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Há uma riqueza, meu irmão, há uma riqueza. Efésios 4:18. A minha tradução está diferente. Perdão, não é 4:18, é 1:18, perdão. Eu digitei errado aqui e falei errado. Efésios 1:18, é por isso que você ficou aí com essa cara de que esqueceu que Jesus é suficiente em tua vida. Olha para a pessoa que está do teu lado aí só dessa vez e fala assim: está vendo? Só porque o pastor errou, você já se esqueceu que Jesus é suficiente. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos.
Há uma unção neste ambiente, queridos. Há uma unção que Deus mandou, que Deus enviou um exército de anjos com essa unção fresquinha para você essa noite. Para abrir os olhos da tua alma, para ativar a esperança do teu chamado, para acender a chama do teu espírito, para que você entenda de verdade de que Jesus é suficiente. Então o inimigo não vai mais roubar a tua esperança, o inimigo não vai fazer mais você desistir. O inimigo não vai mais destruir o teu chamado. O inimigo não vai mais roubar a tua riqueza da herança que possui em Cristo. Ou seja, a vida eterna, a eternidade com Cristo já foi determinada por Ele nos altos celestiais para a tua alma. É você que tem direito. Não desista nunca. E como eu posso garantir isso? Porque Jesus é suficiente. Nós precisamos orar e adorar o Pai todo dia, por nos ser suficiente em tudo. Jesus preenche todo o vazio da nossa alma, toda a necessidade do nosso corpo, toda a ansiedade da nossa mente. Jesus é suficiente. É por isso que eu posso ser a continuidade de Jesus nessa geração. É por isso que nós não podemos parar, querido, o chamado que Ele tem para nós, que é ser o proclamador de que Jesus é suficiente. Sabe o que você vai fazer essa semana? Sabe o que você vai fazer essa semana, meu irmão? Você vai dizer para todo mundo que Jesus é suficiente. Vamos fazer disso virar um jargão? Vamos fazer disso virar um decreto, vamos fazer isso virar uma ferramenta de transformação de nossas vidas, vamos atrair a herança, vamos viver as bênçãos, vamos realmente viver o que as Escrituras dizem ao nosso respeito. Então nós vamos abrir a boca e com os nossos lábios declarar: Jesus é suficiente. Nós não iremos nos levantar para amaldiçoar, nós não iremos baixar a cabeça para murmurar, nós iremos nos prostrar para adorar. Bendito seja o santo nome de Jesus Cristo. Jesus é suficiente. Ele te chamou, meu irmão, para que outros possam conhecê-lo através da tua vida. Quantas pessoas estão conhecendo Jesus por meio da tua vida? A forma que você vive lá no teu trabalho, o testemunho que você dá, tem apresentado Jesus para as pessoas? Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Ai, pastor, eu sou tão educado. Meu irmão, educação é obrigação, mas faz parte do caráter do crente. Honestidade, gentileza, faz parte do caráter de crente. Quando ele tem a convicção de que Jesus é suficiente. Fica de pé em nome de Jesus. Fala assim comigo: esta semana eu vou. Não, está fraco. Fala assim: esta semana eu vou pregar para mim mesmo e para todos ao meu redor, com a minha vida e com palavras também, que Jesus é suficiente. Fala assim: Jesus é suficiente em minha vida, como Senhor, como Salvador, como único intercessor. Jesus é suficiente. Vamos dar